Olá, povo brasileiro. Eu sou o Luiz Lindão. Estou aqui para falar da ressonância harmônica do Hélio Couto. Eu estou fazendo ressonância harmônica do Hélio Couto já desde dezembro de 2014. O meu primeiro CD de onda do Hélio Couto chegou para mim no dia 24 de dezembro de 2014. E desde essa época eu tenho usado várias ondas. No início, o Hélio Couto mandava CD. As ondas eram gravadas em CDs. Atualmente ele manda link. Ele tem um link próprio, de uma página própria, exclusiva. E ele manda o link para cada ressonante. E desde que ele começou a fazer esses links, eu tenho guardado nos meus favoritos do Google Chrome. Google Chrome tem os favoritos. Eu tenho guardado nos meus favoritos todos os links que o Hélio Couto manda. E eu tenho guardado também os CDs. No início eu peguei e joguei fora 3 CDs. Os 3 primeiros CDs eu joguei fora, porque eu não sabia o que fazer com os CDs anteriores. Eu acabei jogando fora, eu quebrei e joguei fora. Depois disso, eu cheguei a falar com o próprio Hélio Couto no atendimento pessoal. E ele falou: não, joga fora. Guarda os CDs, mesmo arranhados, você guarda. E eu tenho guardado esses CDs, mesmo arranhado, de tanto tocar, de tanto usar. Tá guardado. E tá guardado também os links. Atualmente o Hélio Couto não faz mais atendimento pessoal. Ele não atende mais ninguém pessoalmente. Não tem mais local nenhum de atendimento pessoal. Para falar com o próprio Hélio Couto tá uma dificuldade, porque a quantidade de pessoas que faz ressonância harmônica com ele tá aumentando a cada dia. E ele não tem tempo. Eu venho tentando chegar através de outras pessoas. Quando eu fico sabendo que alguém trabalha com Hélio Couto, eu falo assim: tenta pedir para o Hélio Couto responder aos meus e-mails. Ele não responde. Mesmo a pessoa tendo esse cuidado de falar com ele, ele não responde. Ele tem e-mail que eu mandei para ele já há 6 meses e ele não responde. Tem e-mail de mais de ano que ele não responde. As ondas de ressonância harmônica eu estou conseguindo com os funcionários dele. Tem vários funcionários lá, você pode ver lá na página dele, lá tem os funcionários lá que ele autoriza. Aí você entra em contato com algum funcionário dele, da equipe dele, manda e-mail para a equipe, manda e-mail para o site pedindo onda, que ele manda, a equipe manda.
A equipe do Hélio Couto já aprendeu a fazer as ondas de ressonância harmônica. Então eles mandam a onda, mandam o link da onda. Eles fazem a onda com o nosso pedido e mandam a onda. Olha, sobre as coisas que eu tenho aprendido com a ressonância harmônica, eu tenho aprendido que, assim, muita coisa que eu pensava era mito, era mentira, era boato. E a ressonância harmônica está fazendo eu discernir o que é boato, o que é mentira, o que é mito. E eu estou chegando ao conhecimento verdadeiro de tudo. Eu estou tendo agora o discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira. Hoje, com essas brigas políticas que tem por aí, dentro e fora da internet, tem muita notícia que é mentirosa que se passa por verdade e tem muita notícia verdadeira que se passa por mentira. E aí, mesmo assim, eu estou conseguindo discernir. A ressonância harmônica do Hélio Couto, ela faz expandir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa consciência. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo discernir a verdade da mentira. Pode um juiz tentar dizer que a notícia é mentirosa, mas eu consigo discernir que aquela notícia é verdadeira, mesmo o juiz falando que aquilo é mentira. Porque não é porque alguém decreta que é mentira que vai ser mentira. A verdade não se esconde. A verdade, ela aparece. Você pode tentar esconder a verdade, disfarçando ela de mentira, mas ela aparece. Os fatos é que provam o que é verdade, o que é mentira. Por exemplo, manga com leite faz mal. Isso aí é um boato, é uma mentira. E os fatos são que se você fizer uma vitamina de manga com leite no liquidificador e beber, você nunca vai passar mal. Você nunca vai morrer. Então, assim, o fato que é você beber a vitamina de manga com leite e não acontecer nada de ruim, prova que o manga com leite faz mal é um boato. Manga com leite mata é um boato. É mentira. É notícia falsa. Então, a mesma coisa você tem que fazer com tudo, qualquer tipo de notícia. Falaram uma notícia para mim, vou tentar descobrir o que é verdade, se é verdade ou se é mentira. Testa. Vê o que acontece. Testa a notícia. Falaram que fulano morreu. É? Tá. Eu conheço fulano? Conheço. Pessoalmente? Sim. Então eu vou lá na casa dele ver se ele morreu. Tá bom. Então eu não conheço a pessoa que morreu.
pessoalmente, mas eu conheço porque é uma pessoa famosa, uma pessoa pública. Então eu tenho que procurar nas redes sociais dessa pessoa se ela está viva ou morta. Outra coisa, assim, se as fontes de notícia. As fontes de notícia não estão mais confiáveis. Você pode ver até jornais antigos que antes eram confiáveis, agora não estão confiáveis. Redes de televisão, redes de rádio, redes de internet, que antes eram confiáveis, hoje não estão confiáveis. Aí você tem que ver quem é o jornalista que está trabalhando lá. Aquele jornalista lá, ele tem alguma ligação política? Ele ganha dinheiro de algum político para falar bem de algum político? Então, aí você tem que ver. As notícias, eu estou tendo agora discernimento de saber o que é verdade e o que é mentira. Mesmo que aquela rede de televisão, a mais antiga de todas, aquela que está em muitos países, essa rede de televisão, ela não está mais confiável. E então eu vou pesquisar aquela notícia e eu vejo realmente que essas fontes estão furadas. As fontes estão furadas. Outra coisa também que acontece a ressonância harmônica, ela está fazendo eu ter o conhecimento de muitos livros. No início, no primeiro CD de ressonância harmônica, eu pedi muitos livros e eu ganhei todos os livros que eu pedi. Eu ganhei de presente de um amigo meu que iria se mudar de casa e não tinha como levar com ele. Aí eu peguei os livros e trouxe para mim. Eu ganhei os livros dele. Eu tô com os livros que era desse meu amigo na minha casa e eu estou lendo. Eu tenho lido muito esses livros. E além desses livros que eu ganhei, eu também tenho pesquisado muitos livros em PDF na internet e tenho ganhado também outros livros de amigos também. Aí esses livros eu tenho lido, não tenho tanto tempo assim para ler, mas eu estou conseguindo ler. Eu tenho lido aproximadamente um livro a cada 15 dias e é uma quantidade grande de livro que eu tenho. A minha biblioteca também tem 2 estantes na minha casa cheias de livros. E o conhecimento, tem alguns livros que são contraditórios. Um livro conta uma história que vai contra o outro. Aí em quem que você vai acreditar? Em qual livro você vai acreditar? E esses livros também eu estou pensando, eu já estou raciocinando. Qual livro eu vou acreditar? Tem livros, por exemplo, a origem do mundo e a origem do ser humano. E tem vários livros que contam a origem do mundo e a origem do ser humano de maneira diferente. A Bíblia Sagrada conta de um jeito. O Livro Perdido de Enki
conta de outro jeito. O livro de Enoque conta de outro jeito. Lúcifer, o primeiro anjo, conta de outro jeito. Piste e Sofia também conta de outro jeito. Então, a origem do ser humano, cada livro tem um jeito de contar como é que foi criado o ser humano. Em quem eu vou acreditar? Qual livro eu vou acreditar? No mais antigo? Quanto mais antigo, mais adulterado fica. Porque é a tradução da tradução da tradução. Aí, quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada tradutor coloca a cultura pessoal na tradução. E aí mistura grego, hebraico, aramaico, latim, português, inglês, espanhol, hindu, vários idiomas, um atrás do outro. A tradução da tradução da tradução da tradução. Aí vai sendo modificado. Aí as línguas originais, o primeiro, lá atrás, milhares de anos atrás. Que língua que está o primeiro livro? Você sabe traduzir o primeiro livro naquela língua original? Você tem o conhecimento da língua original? Você sabe falar a língua original? Eu sei mais ou menos inglês. Eu estudei inglês, então eu consigo traduzir por conta própria um livro em inglês. Eu posso pegar um livro em inglês e ler e entender, porque eu estudei inglês. Mas eu não estudei aramaico, eu não estudei hebraico, eu não estudei latim, eu não estudei alemão, não estudei japonês, não estudei russo, não estudei nenhuma outra língua. A língua que eu falo é inglês e português. E eu consigo entender um pouco também de espanhol, francês e italiano. Mas outras línguas eu não entendo muito, não entendo quase nada. Russo, então, eu não entendo nada. Russo, para eu traduzir as coisas do russo, eu dependo do Google Tradutor. Aí o Google Tradutor traduz para mim do russo ou de outro idioma que eu não entendo. Aí eu vou estudando e vou vendo os livros, vou vendo as traduções dos livros. Esses livros, por exemplo, livro do Tolstói. Tolstói é um autor russo. Então, o livro original russo, eu não entendo nada. Eu tenho o livro traduzido em português, publicado pela editora. Né? Tem editora oficial que vende o livro do Tolstói. Aí eu pego esse livro que já é vendido, traduzido, eu compro ele e leio. Então, eu estou confiando ali naquela tradução, daquela editora. Mas até essa tradução dessa editora, será que é confiável? Se eu pegar o mesmo livro de outra editora, o livro está traduzido de outro jeito, com outras palavras. Eu tenho um livro aqui que tem duas versões, que é
Código da Vinci. Código da Vinci tem duas versões, duas editoras diferentes. Aí cada editora tem uma tradução diferente. Aí você vai acompanhar os dois livros abertos ao mesmo tempo, comparando as páginas. As palavras são diferentes. Aí você fica pensando, mas qual está certo? Se o sentido for o mesmo, com palavras sinônimas, aí está certo. São sinônimos. Mas se você pegar e ver que tem ali frases diferentes, com sentido diferente, no mesmo livro, aí qual que eu vou acreditar? Em qual versão que eu vou acreditar? Aí tem, assim, esses conhecimentos que eu estou recebendo com os livros agora, né? Isso é tudo consequência da ressonância harmônica, desde o primeiro CD até a atual. Eu já perdi a conta de quantas ondas eu já recebi do Hélio Couto. É muita onda. Muita onda. Tanto em CD quanto as ondas do link. Então, assim, a minha vida já mudou muito. Antes eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Antes eu era religioso ao extremo. Eu tinha uma religião, era a religião evangélica. E eu era fanático evangélico. Hoje em dia não tenho religião, mas eu respeito os evangélicos. Hoje eu até fiz uma transmissão da vida de Cristo no Facebook. Eu peguei o disco de vinil da vida de Cristo e transmiti para comemorar a Páscoa. Eu faço isso em respeito aos cristãos, né, tanto católicos quanto evangélicos que creem em Jesus Cristo. Eu respeito todos eles. Eu gosto de interagir com eles, de conversar com eles. Mas eu não frequento mais igreja nenhuma, porque eu aprendi com a mecânica quântica, que o Hélio Couto ensina mecânica quântica nas palestras dele. Eu aprendi que o todo é Deus. O verdadeiro Deus é o todo que o Hélio Couto fala. E o todo é amor. Então, a palavra-chave para descobrir nas escrituras sagradas qual é o Deus verdadeiro para o Deus falso é essa. Deus é amor. O verdadeiro Deus, ele é amor. Ele nunca é ciumento e vingativo. O Deus que é ciumento e vingativo é um Deus que foi acrescentado nas escrituras sagradas. Esse Deus ciumento e vingativo, eu não creio nele, eu não sigo nele, não sigo ele. Porque há uma adulteração das escrituras para botar medo no povo, para o povo ficar apavorado e obedecer aos líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles fazem muita maldade com a fé do povo. Eles ensinam a adulteração da adulteração. O erro vai passando de pai para filho, de professor para aluno. Vamos supor assim,
uma pessoa quer estudar a Bíblia para aprender as histórias da Bíblia, para contar para os outros, para ensinar os outros. E aí vai estudando a Bíblia sozinho, vai lendo a Bíblia sozinho, e aí quem lê a Bíblia sozinho vê muitas contradições nas Escrituras. Como é que pode que o Deus que é amor mandar o Moisés entrar na cidade e matar todos os habitantes da cidade, a cidade de Canaã? Uma das ordens que Deus deu para Moisés era para entrar em Canaã e matar todos os habitantes de Canaã, porque a terra de Canaã era a terra escolhida. Então, era a terra prometida, que Deus tinha prometido para o povo dele, né? Então, o povo de Deus tinha que entrar na terra e matar todo mundo. Como é que pode isso? O mesmo Deus que é amor mandar matar. Que Deus é esse? Não é um Deus só. É dois. É vários deuses na Bíblia. Na Bíblia Sagrada tem vários deuses misturados, como se fosse um Deus só. É apresentado com o mesmo nome, Jeová. O Deus que está escrito o nome Jeová na Bíblia tem vários personagens com o nome Jeová, vários deuses com o nome Jeová. E entre eles está o verdadeiro, o todo, que é amor. O verdadeiro está lá na Bíblia também. Só que também está o falso, que manda matar. O falso que é ciumento e vingativo também é Jeová. O falso que habita nas trevas também é Jeová. Salomão construiu o templo dele para o Deus que habita nas trevas. Quem duvida é só ler a história, ler a Bíblia. Aí, o Deus que habita nas trevas é um. O Deus ciumento e vingativo é outro. O Deus que é amor é outro. São vários. O Deus de Moisés é um. O Deus de Abraão eram dois. Abraão seguia a dois deuses. Teve um Deus que mandou que Abraão sacrificasse o próprio filho. Já o outro Deus mandou um anjo para salvar o filho de Abraão. São dois deuses. Um que manda matar e outro que manda salvar. Aí os deuses se misturam na Bíblia. Aí tem esses deuses da Bíblia. Eu já consegui identificar. Porque de tanto estudar a Bíblia, eu consegui ver esses erros, essas contradições. Aí a gente vai estudando. Tem gente que pensa assim: não, eu vou estudar teologia para entender melhor por que que tem um Deus que manda matar e o outro que manda salvar. Por que que na mesma Bíblia tem o Jeová mandou matar
E o Jeová mandou salvar. Jeová é amor, mas Jeová é fogo consumidor. Jeová habita nas trevas. Que o Salomão construiu o templo para o Deus que habita nas trevas. Mas no livro de Salmos está escrito lá que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aí as pessoas vão estudar na teologia. Vão estudar teologia para aprender a interpretar a Bíblia. E lá na teologia é onde ocorre a maior parte da lavagem cerebral, a maior parte do hipnotismo. Por quê? Porque a pessoa, para fazer teologia, tem que pagar. Estudo teológico é pago. Então, tudo que é pago, a pessoa valoriza e guarda. Aí, ela não desperdiça o conhecimento. Guarda o conhecimento. O conhecimento que é pago, a pessoa guarda com ela. Aí a pessoa guarda o que aprendeu na teologia. E aí, quando alguém descobre no próprio ensino teológico a bibliologia dá uma decepção tão grande que a pessoa pensa: vou abandonar tudo. Vou parar com tudo. Não, mas não posso parar porque eu estou pagando. Eu tenho que ficar com esse conhecimento. Eu estou pagando. Eu não posso desperdiçar meu dinheiro. Se eu parar com o curso teológico, eu joguei dinheiro fora. Realmente. As pessoas jogam dinheiro fora e estão desperdiçando tempo e dinheiro fazendo estudo teológico e para aprender a justificar os erros da Bíblia. A Bíblia tem erro. A Bíblia não é inerrante, palavra de Deus, não. A Bíblia tem erros, sim. E ela não é palavra de Deus. Ela é palavra de pessoas, de profetas. Os profetas são seres humanos, eles também erram. E os tradutores erram mais ainda. Se o profeta já erra, o tradutor erra mais ainda. Quantos tradutores a história da Bíblia passou? Né? Então, eu tive uma decepção grande quando eu descobri a bibliologia. E eu tive coragem de parar com a bibliologia, parar com a teologia. Eu saí do curso de teologia e eu saí das religiões, e a mecânica quântica prova que Deus está dentro de nós. Aquilo que em alguns trechos da Bíblia está falando que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de nós, que o Espírito de Deus está dentro de nós, que nós temos a centelha divina dentro da gente, que a essência de Deus está dentro de nós. Pois é, a mecânica quântica fala isso, que o todo, que é amor, o todo deu origem a tudo, está dentro de tudo. Está dentro de todos os seres humanos, de todos os animais, de todos os vegetais, de todos os minerais, dentro de tudo que existe. Está dentro do ar, da terra, do fogo.
dentro da água também. Deus está dentro da água. Está dentro de tudo que existe. Aí, esses conhecimentos que eu adquiri com a mecânica quântica e com a ressonância harmônica tem feito eu mudar a visão de mundo. Eu perdi o preconceito de ler qualquer tipo de livro. Antes, eu tinha uma estratégia quando eu era evangélico. Eu lia os livros de outras religiões para aprender, para combater. Eu tinha que aprender a doutrina das outras religiões para saber conversar e convencer as pessoas a virem para a minha religião, para a religião que eu frequentava na época. E era assim. Eu pegava, por exemplo, eu lia a Bíblia da Testemunha de Jeová para pregar contra as Testemunhas de Jeová. Eu lia os livros espíritas para pregar contra os espíritas. Eu lia os livros de magia e de satanismo para pregar contra o satanismo. Eu ainda tenho esses livros e eu reli todos eles. E eu tive outra visão de mundo. Agora que eu estou fora da religião, eu reli esses livros religiosos e eu tive outra visão de mundo. Por quê? Porque quando eu estava dentro da religião evangélica, eu queria trazer todo mundo para a minha religião, para a denominação evangélica que eu frequentava. Hoje em dia eu vi, comparando os livros, que cada religião tem um pedaço da verdade. E que todas as religiões têm um pedaço, cada uma tem um pedaço. É como se fosse um quebra-cabeça que alguém desmontou e espalhou as peças. Aí, Testemunha de Jeová tem uma peça, Espiritismo tem outra peça, Católico tem outra peça, Evangélicos tem outra peça, Magia tem outra peça, Budismo tem outra peça, Hinduísmo tem outra peça, o Bhagavad Gita tem outra peça, os apócrifos têm outra peça. E aí, essas peças separadas, elas, se você juntar, forma o quebra-cabeça, que você entende a realidade. Então, para juntar as peças que estão cada uma numa religião, você não pode ter preconceito religioso, você não pode tentar chamar ninguém para a sua religião, para a sua denominação. Você tem que pensar assim, o que esse livro tem a ver com esse? E vai comparando. E a palavra-chave que desvenda tudo é: Deus é amor. O todo é amor. Então, usando essa palavra-chave, você abre as portas do conhecimento. Aí, outra coisa também. Tem conhecimento que eu tive há uns tempos atrás, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu descobri que os nomes de todos os personagens bíblicos estão modificados, estão trocados.
incluindo o nome de Jesus. O nome verdadeiro de Jesus não é Jesus, porque a letra J foi inventada no século XVI. Então, até o século XVI, não existia a letra J. Então, nenhum personagem bíblico, o nome começa com J ou tem a letra J no meio. Nenhum personagem bíblico tem a letra J. Então, o nome de Deus não pode ser Jeová e o nome do Messias não pode ser Jesus. Não pode ser Jesus. Aí eu fui pesquisar esses nomes. Porque, de acordo com a Bíblia, é o nome que salva, né? Invocar o nome do Senhor e será salvo, né? Então, se invocar um nome errado, eu vou estar perdido. Aí eu fui atrás do nome, aí descobri o nome Yahushua e Yahoo. Yahoo é o nome de Deus e Yahushua é o nome de Jesus. Aí eu fiquei falando bastante tempo desses nomes, Yahoo e Yahushua. Hoje eu sinto e eu entendo que os nomes não importam. Os nomes não importam. O que importa é o que o personagem fez. Yahoo é Jeová. Tá modificado do mesmo jeito. O mesmo personagem lá na Bíblia, que é o Deus de amor, é Yahoo, no original hebraico. O Criador que criou o céu e a terra é Yahoo, na Bíblia, em hebraico. O Deus que mandou Moisés entrar na cidade e matar todo mundo, porque lá era a terra prometida, também é Yahoo. Tá tudo misturado do mesmo jeito. Então, o nome não importa. O que importa é a atitude do personagem. Por exemplo, quantos Luís você conhece? Eu sou um deles. Eu mesmo conheço uns 5 Luís aqui na minha cidade, a cidade de Resende. Eu pessoalmente eu convivo com 5 Luís. Um deles o meu pai colocou o meu nome em homenagem a ele, que era amigo do meu pai. Então esse amigo do meu pai botou meu nome em homenagem ao amigo dele. E aí, você vê, eu tenho uma atitude, um amigo do meu pai tem outra atitude. Tem outros aqui que são vizinhos também, que eu conheço, convivo sempre com eles. Estou encontrando sempre na rua, né? Então, cada um tem uma atitude diferente, tem um comportamento, uma personalidade diferente, mas todos têm o mesmo nome. Todos são Luís, mas não são a mesma pessoa. Assim também é na Bíblia Sagrada. O personagem Jeová não é um personagem só, são vários com o mesmo nome. Igual existem vários Luís que eu conheço. Então, assim, esses entendimentos eu estou tendo com a ressonância harmônica. A ressonância harmônica do Hélio Couto está me fazendo ter
esses raciocínios. Eu estou expandindo a minha consciência com esses raciocínios. Outra coisa, com a ressonância harmônica, eu estou aprendendo também a controlar os arquétipos, controlar os personagens. Por exemplo, Zé Bonitinho, Silvio Santos, Raul Seixas, Cazuza, todos eles eu pedi os arquétipos e eu estou controlando eles. Eu tenho poder de controlar os arquétipos. Igual na Bíblia está escrito que o espírito está sujeito aos profetas. Pois é isso. Os profetas, antigamente, na Bíblia, na época da Bíblia, né, que foi escrita a Bíblia, os profetas eram as únicas pessoas que tinham esse poder de controlar os espíritos, de falar com os espíritos, de falar com Deus. Muitos profetas falavam com espíritos, quaisquer espíritos. Eles, se fossem no tempo atual, seriam chamados de médium. Tem muitas coisas, por exemplo, dom de visão. A pessoa que vê o mundo espiritual, na religião evangélica chama dom de visão, visão espiritual. Quando a pessoa vê os mortos, vê alguém que já morreu. Não só vê, mas conversa, interage com as pessoas mortas. Isso aí, nas igrejas evangélicas, é chamado dom de visão. Já no espiritismo é chamado de médium. Já os esotéricos chamam de vidente. A pessoa que é vidente porque vê. Ela vê o mundo espiritual. Aí tem... os tempos antigos era chamado de profeta. Profeta. Olha, atualmente está nascendo bastante gente com dons de mediunidade, de ver o mundo espiritual, de conversar com os espíritos, ouvir espírito, falar com o espírito. Então, essas pessoas que estão nascendo com esses dons estão nascendo numa maior quantidade do que antes. Antes eram raros as pessoas que viam o mundo espiritual. Atualmente está nascendo muita gente que vê o mundo espiritual. Tem muitas crianças que eu estou vendo vídeos no WhatsApp, no YouTube, no TikTok, no Quai. Essas crianças, elas dizem que estão falando com espíritos, dizem que está vendo anjo, que está vendo o vovô que morreu, está vendo alguma pessoa estranha, diferente. Oh, tem uma pessoa diferente ali. Aí essas crianças que estão nascendo com dom de mediunidade, estão nascendo com uma grande quantidade de crianças com dom de mediunidade,
Isso já é para mudar o mundo. É uma estratégia espiritual, é uma intervenção do mundo espiritual, né? Os mentores espirituais do mundo estão fazendo isso para mudar a realidade do mundo, né? Porque se até os cientistas tiverem algum médium dentro da família, alguém que tem dom de visão espiritual no meio da família, quero ver esse cientista negar o fato, negar a realidade de que existe o mundo espiritual. Os cientistas, eles são ateus porque eles não conseguem provar com as experiências deles que existem um mundo espiritual. Só que, se eles tiverem algum filho, sobrinho, parente ou amigo que tenha mediunidade convivendo na mesma casa, será que ele vai continuar ateu? Será que esse cientista vai continuar ateu? Então, o mundo espiritual está mudando as coisas no mundo físico. As mudanças espirituais estão acontecendo e eu estou vendo, eu estou tendo esse discernimento porque eu perdi todo o preconceito de qualquer religião. Eu consigo conversar com gente de todas as religiões. E eu por exemplo, aquela Universo em Desencanto, o livro Universo em Desencanto, eu tenho esse livro, eu ganhei o livro. Eu tenho o volume 1 em papel. E eu tenho até o 21 em PDF. Já li tudo, todos os livros Universo em Desencanto, do 1 ao 21. Eu consegui ler. E eu consigo conversar com as pessoas do Universo em Desencanto. Outro livro que eu li também foi O Mistério de Belicena Vilca. Esse livro eu também tenho condição de conversar com quem leu, com quem segue esse livro. Eu também já li o Bhagavad Gita. Eu consigo conversar com quem leu o Bhagavad Gita. Eu não consegui ler os Vedas porque os Vedas é uma quantidade enorme de livros. São centenas de livros. É mais livro do que o Universo em Desencanto. O Universo em Desencanto tem 1000 livros. Tem 1000 livros. O Universo em Desencanto tem 1000 livros. Eu só livro em 21. É quase impossível ler os 1000 livros do Universo em Desencanto. Você leva a vida inteira para ler. A mesma coisa é os Vedas. Os Vedas também é tanto livro explicando os Vedas que uma vida só não dá para ler. É muito livro para tentar explicar os Vedas. É igual o livro que tenta explicar a Bíblia. Quantos livros de estudo bíblico você já leu? Você conhece? Pois é a mesma coisa. Então, o resumo é pouco, né? É igual assim.
O conhecimento está nos livros básicos. Então, para eu ter o conhecimento dos Vedas, eu não preciso ler mais de 1000 livros de interpretação dos Vedas. Lendo o Bhagavad Gita já é um passo. Lendo algumas escrituras Vedas também é outro passo. Lendo a Bíblia Sagrada também é um passo. A Bíblia Sagrada, por exemplo, você tem várias versões da Bíblia Sagrada. Tem versões de tradutores diferentes e de versões diferentes. Por exemplo, a versão do João Ferreira de Almeida. Tem várias versões de João Ferreira de Almeida. Tem a Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Fiel, a primeira tradução de 1640, a nova tradução na linguagem de hoje, tudo baseado em João Ferreira de Almeida, na tradução de 1640. A primeira tradução do João Ferreira de Almeida foi em 1640. Aí você pega a tradução dele, de lá, de 1640, aí descobre que está cheia de erros. É por isso que existe a edição revista e corrigida. Mas tem gente que acredita que a Bíblia do Almeida não está com erro, não tem erro, não. Então tem que deixar só atualizada. Atualizar as palavras. Colocar sinônimos das palavras que se usam atualmente. Tira as palavras mais complicadas e coloca a palavra mais simples. Então é atualizada. A Almeida Revista é atualizada. E tem outra que é a nova versão internacional. A nova versão internacional são 2 ateus. A Sociedade Bíblica Internacional chamou 2 ateus para traduzir, para fazer a versão da Bíblia. Aí essas traduções, tem que comparando para ver o que é certo e o que é errado. Tem também a versão do Antônio Pereira de Figueiredo. Essa é a mais rara e mais cara. Essa tradução, Antônio Pereira de Figueiredo, é a mais rara e mais cara. Aí você vai procurar essa tradução e é difícil encontrar. Quando encontra, é mais de R$1.000. Aí tem outra versão também, da Bíblia Católica, dos Padres Capuchinhos de Lisboa. Tem outra versão católica, que é do mosteiro daqui do Brasil, de Aparecida, Mosteiro de Aparecida. Tradução de Aparecida. Os padres de Aparecida do Norte traduziram a Bíblia. Aí tem um monte de versões.
E essas versões também são contraditórias. As próprias Bíblias são contraditórias. Tem uma Bíblia, por exemplo, que no Salmo 150 está escrito lá: louvai ao Senhor com adufes e dança. E a outra versão, o mesmo versículo do Salmo 150 está escrito: louvai ao Senhor com adufes e flauta. Qual é a diferença de adufe, de dança para flauta? É muita diferença. É porque para as religiões que aceitam dança, eles usam a versão que tem a palavra dança. Já aqueles que rejeitam a dança, as religiões que rejeitam a dança, eles usam a versão que tem a palavra flauta. E a Sociedade Bíblica do Brasil fabrica as duas versões e vende as duas versões. E vende muito mais versões. Tem muitas versões de Bíblia. Aí, assim, essas versões de Bíblia, elas contradizem, elas têm erros. Então, para você ter o conhecimento certo, você tem que raciocinar muito. E a ressonância harmônica me ajudou a me ajudou a raciocinar, e a entender as palavras-chave nas traduções da Bíblia. Bem, tá ficando longo, eu vou ter que terminar. Mais tarde eu falo mais. É isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado pela atenção.